Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STJ que entendeu que o Estado é obrigado a fornecer medicamento que, embora não incorporado pelo SUS, é imprescindível para o tratamento do paciente. Para quem não me conhece, meu nome é Michele, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP, e aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais. Porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Como eu sempre falo, que o meu objetivo aqui no canal é dar autonomia para você que está me assistindo também consiga abrir uma decisão judicial e interpretá-la por conta própria, é isso que a gente vai fazer aqui junto agora. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu like nesse vídeo. Bom, então vamos lá. Esse caso, ele tem origem numa ação que foi ajuizada por uma pessoa portadora de glaucoma crônico bilateral e que necessitava fazer uso contínuo dos medicamentos Azorga 5 ml, Glaub 5 ml e Optiv 15 ml, na forma prescrita. Só que esse medicamento, como adiantado, ele não estava incorporado no SUS e por isso o Estado tinha negado o fornecimento. Mas tanto em primeira instância quanto em segunda instância, restou comprovada a importância desse medicamento, então restou comprovada a necessidade da pessoa receber essa medicação pleiteada e a ausência de condições financeiras dela para aquisição desses medicamentos. E aí, o ente público entrou com recurso especial, alegando que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os protocolos clínicos incorporados ao SUS. E, portanto, ele pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por alternativas já padronizadas e disponibilizadas. Se a gente for fazer uma comparação com alguns vídeos anteriores aqui do canal, a gente pode falar que essa lista de medicamentos incorporados pelo SUS equivale ao rol da ANS para os planos de saúde privados. E aí, antes de começar a efetivamente julgar esse caso, esse recurso especial que foi afetado para ser julgado em sede de recurso repetitivo, o STJ vai fazer uma ressalva de que não se desconhece que a questão em análise referente à obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados pelo SUS tem relação com casos que o STF também estavam para ser julgados no STF, que estavam pendentes de julgamentos no STF. Inclusive, um deles a gente já analisou aqui no canal, que é o dever do Estado de fornecer medicamento não registrado pela Anvisa. Tem um vídeo aqui no canal que a gente trata sobre esse julgamento, no qual o STF reconheceu que o Estado tem a obrigação de fornecer medicamento que, mesmo sem registro na Anvisa, tem autorização de importação autorizada. Então, a gente pode perceber que esse julgado do STF, que a gente já analisou, já indica como que foi o resultado desse julgamento no STJ que a gente está analisando agora. Porque apesar desse julgamento ter sido antes desse outro julgamento do STF que a gente já analisou aqui, ele já levou em consideração alguns entendimentos do próprio STJ e do próprio STF no tocante a essa matéria. E a gente vai analisar esses fundamentos agora. E também mais uma ressalva é a de que, mesmo que esse julgamento do STJ tivesse sido contrário ao entendimento firmado no STF posteriormente, que entendeu nessa questão de que o Estado é obrigado, inclusive, a fornecer medicamentos não registrados na Anvisa, mas que tenham autorização de importação, é evidente que depois desse julgamento do STF, esse julgamento do STJ, se fosse em sentido contrário, perderia a sua eficácia, porque o julgamento do STF é do guardião da Constituição Federal. Se o guardião da Constituição Federal diz de forma contrária ao que diz o STJ, vai prevalecer o que diz o STF. Mas nesse caso, o julgamento ele foi no mesmo sentido daquele julgamento que a gente já analisou no canal, e eu vou deixar o vídeo, o link do vídeo aqui na descrição do vídeo de hoje. Bom, depois de ter feito essa ressalva, o STJ começou a, de fato, julgar o caso. Ele vai dizer o seguinte: a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A própria Constituição Federal estabeleceu as bases para a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, e definiu como uma de suas diretrizes o atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas,
sem prejuízo dos serviços assistenciais. Em decorrência desse artigo 198, inciso 2 da Constituição, veio a Lei 8.080 de 1990, que deu concretude ao SUS e efetivou a sua criação, ao tratar do atendimento integral, definindo no seu artigo 6º que estão incluídas, ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, a execução de ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e, o que nos interessa, de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Depois dessa lei, veio uma lei em 2011 que alterou a lei de 1990 para incluir o artigo vários artigos e, específico para o nosso caso, o artigo 19M, que fala o seguinte: a assistência terapêutica integral, a que se refere à linha D do inciso 1 do artigo 6º, consiste em dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou agravo à saúde a ser tratado, ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto no artigo 19p. E aí, com base nesses artigos que foram mencionados na decisão, o STJ vai falar que essa questão do fornecimento de medicamentos já possui ampla jurisprudência na Corte, tanto no STJ quanto no STF, que tem entendido que estes dispositivos permitem que seja deferido o fornecimento de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS. E ele vai dizer que esses julgados que compõem essa jurisprudência, que são esparsos, né, que estão meio perdidos por aí, cada caso é julgado e não tem um julgado específico que englobe todos os requisitos previstos nesses julgados que estão por aí nas cortes, eles conseguem extrair desse conjunto de julgados alguns requisitos. E aí ele vai falar desses requisitos aqui agora. Então, o primeiro requisito consiste na demonstração da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento no tratamento, por meio de laudo médico circunstanciado e fundamentado, devidamente expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Inclusive, esse relatório médico não precisa ser de médico que atende pelo SUS, pode ser de um médico particular, tá? Essa ressalva consta em alguma parte aqui do acórdão, mas eu quis já fazer desde já, para já te deixar ciente disso. E aí, para comprovar esse requisito, ele vai citar alguns julgados que falam sobre essa necessidade. O segundo requisito que o STJ vai dizer que ele encontrou nesse conjunto de julgados é a devida comprovação da hipossuficiência daquele que requer o medicamento. Ou seja, a sua inquisição tem que implicar o comprometimento da sua própria subsistência ou do seu grupo familiar. Não se exige comprovação de pobreza ou miserabilidade, mas tão somente a demonstração da incapacidade de arcar com os custos referentes à aquisição do medicamento prescrito. Aí, de novo, ele vai citar julgados nesse sentido. E, por fim, ele vai dizer que o terceiro requisito é que o medicamento pretendido já tenha sido aprovado pela Anvisa. Então, é com base nesses três requisitos que o STJ vai definir que o Estado é sim obrigado a fornecer medicamento que, embora não incorporado no SUS, tenha imprescindibilidade no tratamento, tenha sido comprovado pelo médico essa imprescindibilidade e a ineficácia de outros medicamentos e tratamentos que estejam incorporados pelo SUS. A questão da impossibilidade de arcar com esse medicamento, esse tratamento, se não for prejudicar a sua subsistência ou da sua família, e o fato desse medicamento ter o registro na Anvisa. Esses foram os três requisitos colocados nessa decisão. E aí um ponto que eu achei muito interessante, que foi colocado nesse acórdão, e que eles, na verdade, estão cumprindo um dever, mas como poucos cumprem, a gente vê poucos julgados que cumprem esse dever da modulação, sempre que eu encontro um julgado que cumpre esse dever, eu gosto de ressaltar. Então, nesse caso, eles falam expressamente da modulação, citam o artigo 927, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, que fala: na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do STF e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Ele vai falar que, nesse caso, impõe a modulação dos efeitos
porque os critérios e requisitos estipulados somente podem ser exigidos para os processos que forem distribuídos a partir dessa conclusão. Porque, como eu falei, os julgados anteriores que já deixavam meio implícito que esses requisitos deviam ser comprovados, eles estavam esparsos. Não existia um julgado que falava, não, realmente, para cobertura, para o fornecimento desse medicamento por parte do Estado, tem que ter esses 3 requisitos, como então só agora existe um julgado que diga isso expressamente, ele não pode ter... Pessoas que entraram com ações anteriores não podem ter esses requisitos exigidos. Tem que ter o fornecimento do medicamento, mesmo que só haja, por exemplo, a declaração médica, ou mesmo que só comprove a hipossuficiência, ou mesmo que só comprove que não está, mas que tem registro na Anvisa. A questão da declaração médica, em qualquer exigência, em qualquer pedido que você faça, tanto para o Estado quanto para o plano de saúde, precisa da declaração médica mostrando que o tratamento é necessário. Mas a questão de mostrar que os tratamentos que os medicamentos que já estavam incorporados no SUS não teriam eficácia, isso só a partir desse acórdão, da publicação desse acórdão, vai poder valer para os casos futuros. Os casos anteriores não podem ter todos os requisitos exigidos para que o medicamento seja fornecido. Então, achei muito interessante e correta a modulação colocada. E aí, justamente com base na modulação, que vai ser falado que, no caso concreto dessa pessoa que entrou com a ação contra o Estado, não pode se exigir a presença de todos esses critérios e esses requisitos. E, como sempre, nesses casos, é firmada uma tese. E essa tese vai dizer o seguinte: a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, não importa se é do SUS ou se é médico particular, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS, incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e existência de registro na Anvisa do medicamento. Como eu sempre falo, essa tese é só um resumo. Para a gente entender de fato como que foi julgado, a gente tem que analisar o acórdão de forma íntegra, como a gente fez aqui agora, inclusive para ver que houve a modulação, inclusive para fazer essa ressalva de que o médico não precisa ser um médico do SUS, pode ser um médico particular do paciente. E... enfim, também fiz a ressalva de que no tocante àquela decisão do STF, a gente já verificaria como como que o Estado, de qualquer maneira, deveria fornecer medicamento nesses casos em que não está incorporado no SUS, porque se o próprio STF já reconheceu que o Estado é obrigado a fornecer medicamento que, inclusive, não foi registrado pela Anvisa, mas que tem a autorização de importação excepcional, como que pelo fato de não estar incorporado no SUS proibiria esse fornecimento? Então, esse julgado está de acordo com o entendimento do STF, por isso ele se mantém. Para a gente exigir do SUS medicamento que não está incorporado nele, a gente precisa, então, comprovar esses 3 requisitos. Então, saiba que se você tiver uma situação parecida e houver uma negativa por parte do Estado falando que não vai fornecer o seu medicamento porque não está incorporado no SUS, se você for capaz de comprovar esses 3 requisitos, você tem direito sim a exigir do Estado o recebimento desse medicamento. Então, por hoje é isso, espero que tenham gostado. Se tiverem ficado com quaisquer dúvidas, deixem aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like nesse vídeo e compartilhar o vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse assunto. Obrigada e até breve!